Boa tarde, senhores, senhoras e senhoritas. Estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira de hoje, 12 de março de 2021, para podermos finalizar um conteúdo bem extenso, bem complicado, mas ao mesmo tempo interessante, que é as revoluções na Inglaterra. Quando eu falo em revoluções, eu não estou falando na Revolução Industrial, que vai acontecer lá no século XVIII. Eu ainda estou lá no século 16 e 17, a época das revoluções, Revolução Puritana que nós estudamos na outra aula passada e Revolução Gloriosa que nós demos uma entrada na aula passada e vamos tentar finalizar hoje, certo? Por que nós vamos retornar a esse tema? Porque ele é bem complexo. Ele é complexo porque ele se trata de situações que aconteceram lá na Inglaterra sucessivas. Então assim, fica um pouco difícil da gente mentalizar sem que a gente preste muita atenção. Então por isso eu peço a atençãozinha de vocês nessa aula de hoje, ok? Então reparem bem, a Revolução Gloriosa. Então, essa Revolução Gloriosa que nós estamos assistindo, ela tem esse nome de glória porque o final dela trouxe, digamos assim, o não derramamento de sangue. Então repara, uma revolução ela acontece a partir de luta, de sangue e de morte. Todas as revoluções. Mas essa revolução em específico, ela tem esse nome de gloriosa justamente porque não houve derramamento de sangue no seu final. Foi uma espécie de acordo para trazer o rei de volta ao trono, uma dinastia de volta ao trono, mas de forma simbólica, persistindo até hoje. Eu vou já explicar por que persiste até hoje, certo? Mas primeiro é o seguinte. Essa revolução ela foi a última fase do processo revolucionário lá na Inglaterra. Ela tem esse nome porque ela pôs fim aos conflitos. E aí, nesse cenário político, volta ao poder a dinastia dos Stuarts. Os Stuarts, eles chegaram ao poder da Inglaterra depois que Elizabeth I ela não deixou herdeiros. Então, quando Elizabeth morre, a rainha virgem, depois de trazer glória à Inglaterra, ela vai morrer sem filhos, sem deixar herdeiros e, por assim dizer, vai fazer com que a dinastia dos Tudor, que era a dinastia do pai do seu avô, ela acabe, ela finalize na Inglaterra, ok? E aí vai começar quando Jaime II, quando ele assume depois de Elizabeth I, vai tentar restabelecer o catolicismo na Inglaterra. Aí você pode dizer, professor, dê uma explicadinha melhor porque o negócio está muito ligeiro. Então é o seguinte, olha, lá na Inglaterra teve aquilo que nós chamamos de revolução religiosa ou, de um contexto mais amplo, aquilo que nós chamamos de reforma protestante. A reforma protestante, vocês sabem, né? Martinho Lutero botou a igreja no chão, traduziu a Bíblia do latim para o alemão e, consequentemente, para outras línguas. Enfim, ele fez uma reforma na Igreja Católica, ele trouxe uma reforma para a Igreja Católica e uma nova forma de pensamento. Só que na Inglaterra, que era muito católica, o rei Henrique VIII, ele já era casado e por isso queria, como é que eu posso dizer, terminar o seu relacionamento com Catarina de Aragão e se casar com outra mulher chamada de Ana Bolena. Aí Henrique chega e diz, ô Papa, eu vou querer me casar com outra mulher. Aí o Papa diz, não pode, é pecado. Ele diz, mas eu sou o rei. Ele diz, mas não pode, você não é maior do que Deus. O que vai acontecer? Henrique VIII, ele vai disputar poderes com o Papa e por isso ele vai romper com a Igreja Católica e vai fundar na Inglaterra a então chamada Igreja Anglicana. Então vai ser o início do anglicanismo na Inglaterra. E o que vai acontecer depois? A sua filha vai continuar mantendo a igreja e a outra filha, Elizabeth II, depois que a irmã morre, vai assumir o poder e vai manter a igreja anglicana. Quando ela morre, entra Jaime II. E esse cidadão que vocês estão vendo aqui, do lado direito, na verdade, ele vai dizer o seguinte, olha, vamos acabar com a igreja anglicana e vamos trazer de volta o catolicismo. Só que aí vai trazer a raiva do parlamento, porque o parlamento ele vai ser contra isso daí.
Ele vai ser contra o absolutismo que Jaime II queria trazer e vocês vão já entender por quê. O que é que o parlamento vai fazer? Ele então vai tirar do poder o poder de Jaime II e vai ficar sem sua coroa que representa o poder. E o poder vai estar nas mãos do parlamento. Ou seja, o parlamento é quem comanda, quem aumenta impostos, quem convoca o exército, quem faz investimentos. Tudo vai estar nas mãos do parlamento. E então o parlamento estabelece um acordo com Guilherme de Orange, que era um jovem príncipe da Holanda, casado com Maria II, filha de Jaime II. E isso vai fazer o seguinte, ó, Guilherme e Maria vão assumir o trono, só que eles teriam que governar de acordo com aquilo que nós chamamos de Bill of Rights, que seria os direitos estabelecidos na Inglaterra, favorecendo o capitalismo, favorecendo os gastos controlados pelo parlamento. O exército, ele não poderia ser mantido em tempos de paz, para que não houvesse gastos e também não houvesse possibilidade de uma revolta do rei contra o parlamento. O que é que vocês estão assistindo aqui na prática, pessoal? Que agora, com Guilherme de Orange no poder, o parlamento pode deitar e rolar na Inglaterra. O parlamento agora, ele é quem faz tudo na Inglaterra, certo? O parlamento tem o poder, o parlamento convoca o exército, o parlamento faz o que bem entender, aumenta impostos, baixa impostos, o parlamento faz investimentos, tudo vai estar nas mãos do parlamento. Os julgamentos, que antes eram de forma arbitrária, o rei dizia, olha, queima fulano de tal, mata fulano de tal, decapita fulano de tal, tudo estava nas mãos do rei. Mas o rei, ele vai fazer o quê? Ele vai perder esses poderes. Quem pode agora fazer isso é o parlamento através de julgamentos justos, certo? Os católicos eles estarão proibidos de assumir cargos públicos. Isso vai resultar na derrota do monarca inglês Jaime II, acabando com a então dinastia do Stuarts, certo? Essa imagem aí, que está um pouquinho borrada porque ela é antiga, ela vai mostrar aí a derrota de Jaime II na Inglaterra, certo? Agora sim, o parlamentarismo, pessoal, é o que há hoje na Inglaterra, há hoje na Alemanha. Na Inglaterra nós temos a rainha Elizabeth II, já bem velhinha. Ela é a rainha de lá. Porém, quem governa a Inglaterra de fato é o parlamento. Eles possuem o primeiro-ministro, que é a pessoa que representa o executivo lá na Inglaterra. Então assim, o rei é rei, porém quem governa é o parlamento. Então vai ter uma perguntinha para vocês seguinte: defina parlamentarismo. Aí a definição está aí na sua tela. Parlamentarismo é um sistema de governo em que o poder legislativo ele oferece a sustentação política, ou seja, o apoio direto ou indireto, para o poder executivo. Logo, o poder executivo necessita do poder do parlamento para ser formado e também para governar. No parlamentarismo, o poder executivo é geralmente exercido por um primeiro-ministro, que também no caso da Alemanha é conhecido como chanceler, ok? Assim, a vantagem desse sistema é que é o primeiro e mais flexível. Em caso de crise política, por exemplo, o primeiro-ministro ele pode ser trocado com rapidez e o parlamento pode ser destituído. No caso do presidencialismo, no caso é o que nós temos aqui no Brasil, o presidente ele tem que cumprir o seu mandato até o fim. Pode haver crise política, pode haver crise sanitária. Vocês observam aí o fracasso do governo Bolsonaro, em que nós estamos tendo uma das maiores crises sanitárias, se não a maior do mundo, e o governo está se posicionando de forma trágica diante dessa crise. Mas mesmo assim, nós temos que entender que o governo do presidente ele tem que ir até o final, porque nós estamos em um sistema presidencialista, o que é exatamente o contrário do parlamentarismo. No presidencialismo, o presidente, o executivo, ele tem que ir até o final. E no parlamentarismo tem uma flexibilidade na troca desses cargos, certo? Então, o parlamentarismo pode ser apresentado de duas formas. Na república parlamentarista, o chefe de Estado, ele é um presidente eleito pelo povo e nomeado pelo parlamento, por tempo determinado. E nas monarquias parlamentaristas, como eu disse na Inglaterra, por exemplo, o chefe de governo é o monarca, que assume de forma hereditária. Nesse último caso, o chefe de Estado que governa de fato é um primeiro-ministro, também chamado de chanceler. Entenderam? Então, pessoal, é para vocês compreenderem
Todas essas questões que nós trouxemos essa aula de hoje. E aqui vocês podem observar aqui na tela em cima que nós temos alguns países hoje que são parlamentaristas. A Inglaterra, como eu disse, Canadá, Suécia, Itália, Alemanha, Portugal, Holanda, Noruega, Finlândia, Islândia, Bélgica, Armênia, Espanha, Japão, Austrália, Índia, Tailândia, República Popular da China, Grécia, Estônia, Egito, Israel, Polônia, Sérvia e Turquia. Esses aí, pessoal, são os países parlamentaristas, ok? Dito isso, nós finalizamos a nossa aulinha de hoje, pessoal. Eu espero que vocês façam as atividades do jeito que deveriam. Perguntem alguma coisa se quiserem e é só falar comigo, ok? Tchau, tchau e até breve.